Olá, tudo bom? Eu sou o Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos e no vídeo de hoje nós vamos quebrar a maior das crenças que faz com que as pessoas estejam sempre presas dentro da doença. Bom, gente, decidi trazer o vídeo de hoje para poder quebrar dos tabus, uma das maiores crenças limitantes que nós temos enquanto seres humanos, que faz com que nós levamos uma consciência divina de forma errada para a vida. E isso faz com que a gente não consiga se expandir mentalmente, emocionalmente, por conta dessa crença. E aí, que crença é essa, Roberto? A crença que traz a doença para o plano da matéria. Para isso, nós vamos ter eu vou deduzir na minha cabeça aqui que ninguém sabe nada sobre esse assunto, e eu vou começar a explicar desde o começo, para que haja uma conexão entre o básico e a explicação que é avançada, tá? Então é assim, ó. É importante lembrar que nós estamos no planeta Terra e a Terra representa o horizonte, a matéria. Deus, né, que é o universo, que é o todo, que é mental, nada mais é do que uma energia. E essa energia vem do pensamento divino. Ou seja, o todo é um pensamento, né, mental. Então esse pensamento ele vem de cima de forma vertical. Então quando o vertical se encontra com o horizontal, forma uma cruz, né? E aí essa cruz representa a manifestação do pensamento divino. Então o pensamento divino chegou e se manifestou no planeta Terra. E aí manifestou o que, Roberto? Pode manifestar qualquer coisa. Como que isso se manifesta? Aí a gente precisa explicar a quintessência. O que é a quintessência? São os 4 elementos do planeta Terra: terra, água, ar e fogo. Esses 4 elementos, quando eles entram em contato, quando eles estão no ambiente de forma harmônica e equilibrada, e desce o pensamento divino e se encontra com eles, a Terra perfeita, assim, tá muito bem trabalhada essa Terra, tá bem elaborada essa Terra, para que germine alguma coisa. Quando esse pensamento chega no planeta Terra, que tem esses 4 elementos de forma harmônica, esse 5º elemento, que é o pensamento divino, ele é a quintessência. E aí, essa quintessência, ela é manifestada na latência. O que é latência, Roberto? A latência é aquilo que tá vazio, pronto para ser alguma coisa, porque o vazio não existe, lembra disso, tá? O vazio não existe. Então, vamos supor que vou fazer uma analogia aqui para você entender o que é a latência. A latência é um pintor. Esse pintor de arte, Leonardo da Vinci, por exemplo, ele vai lá e ele compra a tela em branco e as tintas e o pincel. Aquela tela em branco é a latência. As tintas e o pincel são os 4 elementos. Então ele pega o pincel, ele molha ali na tinta, e quando ele coloca na tela, ele está manifestando o pensamento dele. Então ele, como criador, ele manifestou ali na tela o desenho, a imagem, aquilo que ele estava pensando. Então ele pegou o pensamento dele, juntou com os 4 elementos, que era o pincel e a tinta, e colocou ali na tela o pensamento e transformou aquilo na Mona Lisa. A Mona Lisa nada mais é do que a materialização, a manifestação do pensamento de Leonardo da Vinci. Como nós somos filhos de Deus, deusinhos somos, se Deus é criador, criadores somos, acabamos de criar alguma coisa, acabamos de trazer à vida um pensamento. Então Mona Lisa é a manifestação do pensamento de Leonardo da Vinci, e Leonardo da Vinci por si faz o papel aí de Deus. Ficou claro? É mais ou menos a mesma coisa. Deus, que é o todo, né? Eu não tô falando daquele Deus, o homem barbudo que fica sentado lá em cima punindo as pessoas, tá? Não é esse Deus. Eu tô falando da força criadora, né? Essa força criadora é algo muito maior do que a religião pode criar, né? Inclusive foi ela que criou a religião, foi ela que criou os homens que hoje estão na religião, né? Então, é a Matrix. Então a Matrix, ela é a força que joga o pensamento, e esse pensamento, quando chega aqui na Terra, ele se encontra com os 4 elementos em harmonia, e aí ele é como se tivesse jogado a semente, aí espera a manifestação dessa semente.
Existe, a gente vai falar sobre isso futuramente, mas só para você entender, existe uma consciência que emerge no planeta Terra. Então, a Terra como matéria, nós começamos lá do átomo, né? Então a gente vai voltar lá atrás e a gente começa como átomo, depois como vai passar por toda uma série de evolução, vira minério, depois vira vegetal, depois vira animal, depois vira ser humano, porque o ser humano é a evolução do animal, né? Então nós viemos do macaco. Então, de acordo com a evolução lá de Darwin, nós vamos evoluindo. Mas, de acordo com a evolução quântica, tudo sai do átomo. E o átomo vai para a rocha, e a rocha vai para... Então, mas o átomo está em tudo. Então, o átomo não é... Ele é o que origina a vida, né? Ele é o que dá, o que cria a matéria, o que faz a coisa ser abstrata e não ao mesmo tempo, né? Então, o átomo, ele não entra na escala da evolução, porque ele está na evolução em todas as esferas. Então começa da rocha. Então vem a rocha, o reino do minério, né, que é a rocha, o reino vegetal, o reino animal, o ser humano, que faz parte do reino animal mais evoluído, e depois a vibração, que é o pensamento. Quando a gente faz essa linha de raciocínio, a gente consegue compreender que existe uma evolução da energia. Então, assim, ó, a Matrix jogou o pensamento, né? Ela fez o pensamento. Tipo Leonardo da Vinci, ele estava pensou, vou começar a pintar, pintei Mona Lisa. A mesma coisa acontece ali com a Matrix. A Matrix joga o pensamento desce até o plano dos minérios e começa a evoluir. Então você percebe que existe uma evolução. A evolução quântica do pensamento do divino, do todo, ela é uma evolução, uma energia que vai subindo. Ela vai se manifestando e entrando numa onda aí que primeiro desce para chegar no minério e depois sobe, né? Então a tendência é subir. E vai subindo e vai evoluindo até voltar para o pensamento. Então você percebe, só aí nessa explicação você percebe que nós viemos e passamos por todas as fases até chegar onde nós estamos hoje e fica simples de perceber que nós estamos indo para o pensamento do divino, para o pensamento do todo, né? O que isso significa? Que todas as pessoas, estejam elas acordando ou não nessa caminhada da consciência, da expansão de consciência, elas já passaram por lá, elas estão na caminhada delas, elas vão acordar e inevitavelmente elas vão virar consciência novamente. Porque existe o descer e existe o subir, que é a dualidade da vida, né? Lembra que tudo é dual, não existe nada na vida que não seja dual, inclusive o todo. O todo, ele é dual, mas ele não é dois. A gente precisa diferenciar isso na nossa cabeça e isso precisa ser bem claro. Qual é a diferença, Roberto, de ser dual e de ser dois? Dual é aquela moeda, é uma moeda só, que tem dois lados. Isso é dual, tá? Então, tudo aquilo que tem uma polaridade diferente. Então, é como se fosse sinônimo e antônimo ao mesmo tempo, né? É como se fosse, não, é exatamente isso. É sinônimo e antônimo ao mesmo tempo. Então, ele é luz e é sombra ao mesmo tempo. Ele é feminino e é masculino ao mesmo tempo. O todo é um só. Por isso que ele se chama todo. Se tivesse outro, seria outro além do todo. E aí o todo não seria mais todo, porque tem um outro. Percebe? Então, o todo, ele é parte de absolutamente tudo que existe no mundo e ele é dual, tá? Essa dualidade faz a representação do pensamento divino. Então, quando o todo, a Matrix manda o pensamento desce, mas vem de lá de cima. Então, ele vem do plano das ideias para o plano da matéria, se encontra com os 4 elementos aqui embaixo, e sendo ele o 5º elemento, que é a quinta essência, ele encontra a latência e dá vida para qualquer coisa. E essa coisa começa a ter uma manifestação aí no planeta. Quando essa coisa tem uma manifestação no planeta, ela vai subindo de novo. Depois que ela se manifestou, chegou onde tinha que chegar, então ela sai do mais vibratório, da mais alta das vibrações, desce até a mais profunda das matérias e volta de novo para as vibrações. Então a gente percebe que existe um vai e vem, que é a dualidade da vida, a dualidade do todo, a dualidade da Matrix. Então nós todos estamos vivendo numa dualidade aí, inclusive o pensamento do todo, tá? Dito isso, a gente já conseguiu entender que a manifestação da matéria vem do todo, do pensamento,
Eu sei que é muito repetitivo essas palavras, gente, mas é que tem que ficar claro para as pessoas. Então, às vezes, eu tento explicar da maneira mais simples possível para que todo mundo possa entender, tá? Não, todo mundo tem que entender isso, tá bom? E aí, algumas pessoas falam assim, ó, Roberto, mas se então o pensamento do divino o pensamento do todo que é o que manifesta as coisas aqui na Terra, então as doenças são manifestadas pelo pensamento do todo? Também. Mas não é que Deus quer que você fique doente. Não é isso. Isso aí é o que a religião quer que você acredite. O que a religião nos diz? Olha, você vai desenvolver isso se você não cumprir com as suas obrigações religiosas. Você está pecando, então você vai ter uma doença. Eu não sei, para quem estudou a história do HIV, lá no começo, ainda hoje existe gente que fala que é uma doença que veio para punir os gays por conta do pecado. Então, na cabeça da igreja, da religião, da igreja mesmo, né? O gay tem que ser punido com o HIV. Então, todo mundo que é homossexual tem que ser punido com HIV, na cabeça deles. Ou seja, heterossexual na cabeça da igreja não entraria nessa cota, né? Porque não é pecado ser heterossexual, é pecado só ser gay. Porém, nós sabemos que a coisa não é bem assim que funciona, né? Hoje, inclusive, o índice de doenças de infecção no meio heterossexual está completamente descontrolado, inclusive entre pessoas adolescentes de 13 a 19 anos, até 21 anos, mas de 13 a 19 é onde está mais forte para os heterossexuais, e a gente inclusive vai falar sobre isso futuramente, porque eu acho bastante importante lembrar as pessoas que existe uma forma de prevenir essa doença aí, tá? Então, mas só para vocês entenderem do que eu tô falando em termos de religião alienando as pessoas. Então, para a religião, a doença vai sempre ser punição de alguma coisa. Isso é uma alienação, né? É importante a gente ter isso em mente, a gente saber que a igreja está tentando alienar a gente o tempo todo. A igreja criou um Deus que é um homem barbudo, que fica sentado lá em cima, punindo as pessoas. Ele dá o livre-arbítrio para você, mas quando você toma a sua liberdade para usar o livre-arbítrio, ele te pune porque ele não quer. Ou seja, literalmente, de acordo com o que a igreja diz, Deus não está te dando livre-arbítrio, porque ele te dá o livre-arbítrio, mas se você usa, ele te pune, né? Então você tem que ter medo dele o tempo todo. E essa não é a realidade da Matrix. Então a Matrix, muito provavelmente, deve estar lá se retorcendo quando alguém fala que Deus vai castigar. Justamente por conta disso, não existe castigo de Deus. A Matrix não castiga ninguém, ela te dá o livre-arbítrio justamente para que você saiba que você é dual, né? E tudo que você faz pro outro, você faz para você mesmo. E toda ação tem uma reação, uma consequência. E aí fica fácil da gente entender que o que eu estou recebendo em termos de reação tem a ver com as minhas ações. Mas aí que tá o grande lance da dualidade. A igreja quer que você pense que agir contra a igreja, você vai ter uma reação em termos de pagar por aquilo que você fez, né? Então, se você pensar contra a religião, se você fizer alguma coisa que a religião não aprova, que é moralmente, religiosamente incorreto, você deveria supostamente pagar por aquilo de acordo com o que a religião quer. Então, o que a religião faz? Ela usa o termo da dualidade, essa dualidade que eu acabei de explicar, para poder dizer que você vai ser punido. Porém, entra a explicação da mecânica quântica, que é o seguinte: essa explicação, ela quebra um monte de dogmas, de paradigma, de crença mesmo, que a gente acredita que muitas vezes tem gente que acredita mesmo que ela tá doente porque ela pecou, porque ela merece. Então muitas pessoas, elas cuidam da doença como se fosse um filhinho, né? Pega ali no colo, pode ver que tem gente que ela fala assim, ai, a minha diabetes, aí a pessoa começa a falar da diabetes dela, como se ela tivesse comprado a diabetes, é dela, agora faz parte dela, né? Então a pessoa já adquiriu, e quando a pessoa adquire aquela doença, fica muito difícil dela se curar, porque ela não quer, é dela, ela já tá falando que é minha, né? Então nós, como seres divinos que somos, né, de luz, nós não temos doença no plano de luz, mas nós estamos vivendo no plano da matéria. O planeta Terra é a materialização das coisas. Então, obviamente, quando você entende que nós estamos num planeta que é um planeta que é regido pela matéria, que
quando a quinta essência chega, ele manifesta a matéria, automaticamente você já sabe que existirá a possibilidade de desenvolver qualquer coisa no teu corpo físico. Nós chamamos de doença porque faz mal, dói, machuca, mas faz parte de uma evolução energética. Então, isso aí a gente vai explicar lá pra frente, não é a hora ainda. Hoje eu tô explicando só sobre a crença mesmo, que é pra pessoa entender que nós estamos vivendo num planeta onde nós temos o corpo material com o casamento da energia, então é a matéria e a energia juntos, que é o crucifixo representa justamente isso, né? Então cada pessoa que você vê no mundo andando por aí, um bebê, um adulto, um jovem, uma criança, um adolescente, não importa, essa pessoa ela é a manifestação de um pensamento que veio de lá de cima, né? Ele desceu, se encontrou e manifestou aquela vida ali. Então é assim, quando a gente começa a falar disso, é inevitável não falar sobre a astrologia, né? Porque a astrologia nada mais é do que os planetas que estão girando e eles estão passando por uma determinada posição naquele momento que a criança nasce, e naquele momento que a criança nasce, vem do Sol uma quantidade de energia de neutrinos. É o nome da coisa lá que vem elétrons, nêutrons, prótons, neutrinos. Então os neutrinos, ele vem pelo Sol, do Sol, e junto com o neutrino onde ele passa, ele leva energia junto. Então ele passa pelos planetas, por cada um dos planetas, e traz a energia daqueles planetas, inclusive da Lua também, que é um satélite, e aí manifesta, porque é o pensamento que veio junto com os neutrinos. Então os neutrinos, na verdade, eles estão vindo junto do plano, né, do plano celeste, que vem do céu. Então aí já tem um arquétipo, que é alguma coisa que vem do plano superior, celeste, do céu. Então quando ele desce, ele traz junto com ele, com os neutrinos, essa informação, e se a criança estiver nascendo naquele momento, abracadabra, a criança acabou de manifestar ali todas aquelas informações que o neutrino trouxe junto com ele. E aí, trouxe a doença junto com ele? Não, a doença está aqui na matéria, está aqui na Terra, não está no espaço. A doença, ela não está no pensamento do divino. Ela não está no pensamento do todo. Quando esse pensamento chega aqui na Terra, ele chega puro. Nós nascemos completamente puros. Roberto, mas eu conheço gente que nasceu com um monte de problema. Criança que nasceu com problema no coração. Não, aí a criança manifestou na matéria. A matéria tem problemas, a luz não. É por isso que tem gente... como que é o nome daquele... eu esqueci o nome dele agora, mas... Tem várias pessoas que estavam debilitados fisicamente, mas a mente dessas pessoas eram mentes brilhantes e acabou desenvolvendo coisas. Teve Jesus amado, esqueci o nome do físico agora, mas o físico... Vários físicos, na verdade, que tinham problemas. Inclusive Albert Einstein, ele mesmo nasceu com problemas de concentração, de acordo com... os médicos, né, de acordo com as especialidades lá da matéria que cuidaram dele. Ele nasceu inclusive com autismo, ele era uma criança autista. E ele, de acordo com a sociedade em que vivemos, o autista ele é um doente, né? Então, você percebe como que a sociedade é. Então, isso aí, se fosse verdade que a pessoa que manifesta a doença, traz a doença junto com ela, ele nunca teria essa consciência, que é a consciência que vem de lá de cima para poder desenvolver coisas, né? Desenvolver a física, desenvolver a ciência, desenvolver o mundo em que vivemos hoje, né? Então o mundo em que vivemos hoje, ele de fato está evoluído para nós, da nossa civilização aqui, né? Claro que a gente vai falar sobre isso futuramente, mas já tivemos civilizações muito mais evoluídas do que nós. Então o planeta Terra, ele já se reinventou várias vezes. Nós estamos agora no auge da nossa civilização, com tecnologia evoluída. Eu acredito que não está tão evoluído assim, mas até que não estamos tão atrasados assim. E essa tecnologia que a gente usa hoje, toda essa consciência que a gente usa, porque tudo isso é consciência, saiu da cabeça de alguém. E a maioria dessas pessoas eram pessoas que eram consideradas doentes pela sociedade. Então você percebe da onde que vem a consciência? Vem do plano da luz. Da onde que vem a doença? Do plano da matéria. Então a doença nada mais é do que uma manifestação da matéria.
Aí você olha, quando você olha, o problema é o que a gente ouve da sociedade. A sociedade fala muito sobre isso, né? Ah, o fulano tá com câncer, por exemplo, que é o que a gente mais vê por aí, né? O fulano tá com câncer, tá pagando pelos pecados dele. Gente, pelo amor de Deus, que santa ignorância, né? A pessoa está com câncer porque o câncer é o desenvolvimento de uma doença da matéria. A luz não tem essa doença, né? A consciência não traz essa doença. A doença é coisa da matéria. Então, por exemplo, a família Gasparotto, né? Gasparotto. A mãe e o filho, né? Eles morreram de câncer por conta da matéria. A matéria se desenvolveu neles e são pessoas que vieram para o planeta para trazer luz. Inclusive, a Zíbia Gasparetto escreveu livros, né? O filho dela também tinha programas, inclusive programas maravilhosos que traziam luz para as pessoas. E essas pessoas foram contaminadas pela doença, pela doença do câncer. E eles mesmos, você ouvia os últimos, para quem ouve os últimos vídeos do Gasparotto, ele fala da maneira como ele desenvolveu o câncer. Ele fala que ele mesmo desenvolveu o câncer, né? E nós não temos controle sobre isso. Se nós tivéssemos, ninguém desenvolvia. Existe aí, né, toda uma explicação que vai falar sobre Chernobyl, por exemplo, né? Quando quem assistiu o seriado, tá lá na Netflix, gente, muito bom, vá assistir Chernobyl. Ele explica como que foi a explosão da usina lá de Chernobyl, como que aquilo desenvolveu. E, gente, aquilo tá tendo manifestação até hoje, né? A energia que é radioativa, né? A radiação é energia. Né? Então é como se fosse um pensamento, né? Porém, quando ele encontra a matéria, é lá que ele vai atuar. Percebe? Então aí ficou mais fácil de explicar também. É um outro exemplo bom. Agora, no lado sombra do arquétipo, né? Então nós temos o pensamento, que é a energia. Lembra que tudo que é energia é um pensamento. Essa energia é uma energia radioativa que tinha lá na usina de Chernobyl, que era o que eles usavam lá para gerar energia, inclusive energia elétrica. E aí explodiu o radiador, acho que é isso que fala em português. E aí explodiu o radiador lá, e o que tinha lá? Uma quantidade gigantesca de muitos produtos químicos, inclusive o grafite. Eu acho que era o grafite mesmo. O grafite, e essa energia foi encontrando pessoas no meio do caminho, porque é uma energia muito poderosa, né? O pensamento é muito poderoso. Essa energia, que é uma vibração, ela vibrou até encontrar. Enquanto ele não encontrou corpo nenhum, né? Ou seja, ele não tinha os 4 elementos, terra, ar, água e fogo, em equilíbrio. Nós, seres humanos, nós somos terra, ar, água e fogo em equilíbrio. Então nós temos esses 4 elementos dentro de nós, equilibrados, manifestados na quinta essência como ser humano. Porém, nós ainda somos os 4 elementos equilíbrio, certo? Se uma energia encontra com a gente manifesta essa energia. É simples assim. E aí, aquela usina lá de Chernobyl, quando ela explodiu energia. E essa energia foi encontrando pessoas no meio do caminho, pessoas, animais, vegetais, tudo que foi encontrando no meio do caminho que pertencia à matéria, que é concreto, que a gente pode pegar e tocar, ela foi manifestando e ela foi encontrando pessoas, animais, vegetais, água, que a água também é, né, uma materialização. Então a água em si, ela é a materialização de um pensamento. E aí essa água, essas pessoas, esses vegetais, esses animais que foram encontrados no meio do caminho pela energia que explodiu lá em Chernobyl, manifestou nessas pessoas. E manifestou como, Roberto? Doença. A maioria deles morreram lá mesmo. Eles derretiam, né? Assista a série para você ver como é a manifestação do arquétipo da luz no lado sombra. Porque nada mais é do que isso. É a luz no lado sombra. É uma energia aquilo lá. É uma vibração. Então, tudo que é radioativo, você não vê, mas tá radiando. Você toca ali, você chega ali perto, tá radiando. Quem mora perto, eu morei muitos anos do lado de uma energia elétrica. Em Bragança Paulista, eu morei do lado da Sherp um tempão. E depois a gente acostuma, né? Mas eu lembro que nos primeiros meses
era terrível para dormir, porque você ouve o barulho da energia elétrica, né? Quem mora hoje, né, nos grandes centros, quem mora numa casa como eu, que tem energia elétrica, por exemplo, e tem a lâmpada, computador, celular, tudo ligado o tempo todo, a pessoa não percebe, porque o barulho é constante, né? Mas existe, quando a energia acaba, você percebe que alguma coisa melhorou. Porque aquela vibração não está mais ali no teu meio ambiente. É incrível quando a energia acaba. Parece que dá uma paz, assim, é uma coisa estranha, porque a energia, que é uma vibração, para de se manifestar em você. Ou seja, a energia elétrica, quando você está muito em contato com coisas, televisão, rádio, celular, computador, hoje a gente vive ligado em aparelhos, né? A gente parece estar na UTI. E aí, essa vibração, ela está tentando se manifestar no teu corpo. Então, existem estudos falando, inclusive, sobre manifestação de doenças nas pessoas que vivem perto de empresas elétricas. Por conta disso, porque a energia está lá vibrando o tempo todo. Então, a vibração, ela encontra o corpo que está ali mais próximo, que somos nós, que vivemos próximos dessas empresas, e essa vibração, que é um pensamento, é uma energia, ela fica vibrando até encontrar o corpo. Quando ela encontra o corpo, ela tenta manifestar alguma coisa. E o que ela manifesta? Geralmente doença. Mas não é porque nós estamos pecando, ou porque nós merecemos, não é. É só porque o pensamento, a energia, encontrou o corpo, encontrou a matéria, encontrou os 4 elementos, e aí lembra que os 4 elementos, quando eles estão em harmonia, que é o nosso caso, nós estamos em harmonia, por isso que nós estamos manifestados em corpo. Quando eles nos encontram, eles se manifestam de novo em alguma coisa. E aí eles vão se manifestar como? Olha, pode ser um pensamento, né? Por exemplo, se for... vamos falar agora de mediunidade, por exemplo, né? Tem pessoas que têm o terceiro olho ativado, que é o ágina, e esse ágina, ele é o terceiro olho, que é chamado de terceiro olho, porque quando você fecha os olhos da matéria, o terceiro olho se abre. Significa que quando você está meditando na posição correta, da forma correta, com a respiração correta, esse terceiro olho ele se abre, porque se abre entre aspas, né? Porque na verdade a percepção aumenta e aí você consegue captar as energias ao teu redor. Essas energias são o que, Roberto? Qualquer coisa. Pode ser uma mensagem, pode ser uma ideia, pode ser um insight, pode ser a revolução do planeta, pode ser qualquer coisa. Desde que seja um pensamento criado por alguém ou por uma entidade. E aí você consegue captar isso aí. Que não tem nada a ver com religião, tá? É que assim, as religiões usam isso para alienar as pessoas. Fica muito mais fácil alienar as pessoas quando tem um certo quê de mistério por trás dessas coisas. Mas a doença nada mais é do que isso. É só a consequência de um corpo carnal. E aí, essa história toda do Chernobyl, eu tô te contando justamente que é pra você entender que as pessoas que viveram lá naquela época, naquele dia, muitas pessoas fugiram de lá. Só que essas pessoas fugiram muito tarde, porque o que acontece? O governo russo, ele tentou segurar a informação o máximo possível. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Até hoje é assim, né? Pra quem sabe, pra quem estuda, a pessoa vai saber que na Rússia ainda é assim hoje. As pessoas não são alienadas, elas não têm acesso à informação, é o mínimo possível, né? Então, o governo não gosta que as informações saiam e não gosta de ter novas informações, né? A menos que o governo esteja trabalhando para buscar informações. Aí é outra história, né? Porque daí tem a ver com questões governamentais que a gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas ainda é assim hoje. Então, eles seguraram a informação muito tempo. As pessoas não sabiam por muito tempo o que estava acontecendo. O que isso gerou com o tempo? O que nós conhecemos hoje. O mundo todo está morrendo de câncer. Porque pessoas viajaram, fugiram de lá. Outras pessoas, a água que passava por lá, pra quem não sabe, assista a telesérie, o show Chernobyl, que conta que lá toda a radiação ela foi para o rio, e o rio que alimentava aquele povo. Ou seja, aquelas pessoas todas ficaram doentes. O rio, gente, aonde que o rio desemboca? No mar. O rio, inevitavelmente, ele vai virar mar. E esse rio está contaminado com uma radiação. O rio contamina os peixes chegam no mar, esse mar vai ser contaminado também, os peixes, os camarões, as baleias, os tubarões, as tartarugas e todo o ecossistema. Isso, o mar, é a única coisa que liga o planeta todo, ou seja, nós temos uma única água no mundo todo. Então essa água, ela passeia por aí.
no mundo todo. Ou seja, a radiação passeou no mundo todo. É por isso que hoje o mundo todo tem doenças. Animais que voam, que viviam lá, os pássaros, né, se contaminaram, voaram, levaram contaminação, porque essa contaminação é uma radiação. A radiação é um pensamento e essa radiação vai ali junto com a pessoa. Então, se eu estou contaminado com um material radioativo, eu não posso visitar ninguém, porque eu posso levar a radiação para essa pessoa e essa pessoa também vai ficar contaminada. Então, se eu sei disso hoje, imagina como funciona quando você pega toda aquela natureza lá, as pessoas, os animais, a água que passou por lá e leva isso espalhando pelo mundo. O que acontece? É pouco, mas é o suficiente para levar radiação, né? Então não é tão pouco assim. Então é aquela coisa do efeito borboleta, né? É uma coisa bem pequenininha que acontece, mas que faz transforma o mundo. Foi exatamente isso que aconteceu. Então hoje nós temos que parar com essa ideia de achar que nós estamos doentes porque nós merecemos, que nós estamos doentes porque Deus está nos punindo, que nós estamos doentes porque nós somos pecadores. Isso não existe. Se nós estamos doentes fisicamente, é porque nós temos um corpo de matéria. E em tanto quanto corpo de matéria, inevitavelmente, quando o pensamento no lado sombra tocar-nos, nós vamos manifestar essa doença. Aí cabe a nós a enfrentar a doença com peito esticado, né, peito empinado e cabeça levantada, porque nós somos matéria, nós estamos tendo uma experiência de viver aqui na Terra enquanto que seres de luz, mas seres terrestres, temporariamente. Nós estamos aqui e vai passar muito rápido. Então, essas doenças que vêm para literalmente devastar as pessoas, elas têm também dentro dela o lado positivo, que é o lado luz do arquétipo, que é o fato de você entender o que está acontecendo, absorver aquela informação e se transformar com aquilo. É o efeito Fênix, que está no arquétipo da Fênix, que a gente vai falar sobre isso futuramente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe o que fazer, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos para que esse canal chegue a mais pessoas e mais pessoas tenham consciência do que pode acontecer na vida delas em tanto quanto matéria. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! A marca Roberto de Farias, logotipo com arquétipos, está mudando. Seu visual será logotipo com arquétipos. Todo o conteúdo é de acordo com as especificações do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O branding é necessário para a gestão e atualização da marca. Menos poluição visual e mais comunicação para você. E você, já atualizou sua marca? Acesse agora mesmo as plataformas virtuais e confira o novo conteúdo.